Olá pessoal, bem-vindo de volta ao RisoCast. Meu nome é Matheus Proença e hoje daremos continuidade à nossa série A Escolha Superior do Perdão. No episódio anterior, nós vimos que abraçar a ofensa não é algo inofensivo, pelo contrário, ela é uma verdadeira prisão, uma armadilha para a nossa vida. E quando nós abraçamos a ofensa, a nossa alma ela acaba vivendo em constante e uma esgotante guerra interna. Por outro lado, o perdão ele é uma escolha superior. Ele é um passo de fé no espírito. Ele não é segundo as emoções, mas ele é um passo de fé. É você se movimentar em fé de acordo com a palavra de Deus. E essa fé ainda que seja como um pequeno grão de mostarda, quando ele é plantado, ou seja, quando você usa dela, quando você diz a amoreira, como nós vimos em Lucas 17, para a falta de perdão se arrancar do seu coração, tirar as raízes do seu coração, você começa a viver, se posicionar de forma correta e viver para a liberdade que Cristo conquistou para você. E nós também vimos que guardar o seu coração é algo que depende toda a sua vida. Acima de tudo, Provérbios 4:23 vai dizer, acima de tudo, guarde o seu coração, pois toda a sua vida depende dele. Aí você pode perguntar, Mateus, como eu sei quando meu coração está guardado? E aí nós recorremos então ao verso 21. Você tem que sondar o seu coração e ver o que está guardado dentro dele. O que está guardado dentro do seu coração acaba dizendo, revelando se o seu coração está realmente guardado. E nós vimos também que guardar o coração é um processo de parceria. Embora você tenha a intenção de guardar o seu coração, você não consegue guardar o seu coração sozinho. Você precisa da parceria do Espírito Santo para te conduzir para este lugar de liberdade em Cristo Jesus. Você precisa do auxílio do Espírito Santo para te conduzir de forma correta e te posicionar de forma correta, posicionar o seu coração no local certo, no local saudável. E no episódio de hoje, nós falaremos sobre a justiça da ofensa. A justiça da ofensa. Perceba que em um episódio onde surge a ofensa ela tenta te conduzir e de forma descontrolada, ela tenta te conduzir às cegas para um local onde você precisa se provar como correto. Bill Johnson tem uma frase muito legal, e eu vou citar para vocês, ele diz que a ofensa se mascara como um desejo de justiça. Então a ofensa, quando ela surge, ela acaba se mascarando numa tentativa de fazer você, de qualquer forma, provar que você está certo. Provar que você precisa realizar uma justiça. E a questão é que existe um perigo nisso, nessa justiça feita com as suas próprias mãos, nessa justiça do homem. Eu gostaria que você inicialmente abrisse a sua Bíblia, se for possível, em Provérbios capítulo 3, nós vamos ler do versículo 5 a 8. Ele diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Em outras versões ele diz, não se apoie na sua própria compreensão, no seu discernimento. E aí o versículo seguinte ele continua, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos seus ossos. Observa que se apoiar em seu próprio entendimento, se apoiar na sua própria compreensão, no seu próprio discernimento, acaba às vezes mostrando que você não está confiando no Senhor. Porque ele fala, confie no Senhor e não se apoie na sua própria sabedoria, na sabedoria dos seus próprios olhos. Ele diz assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Essa palavra reconhecer é iada, no hebraico iada, que é experienciar. Experiencie, prove do Senhor em todos os seus caminhos e ele conduzirá, ele nivelará eles, nivelará os seus passos, endireitará as suas veredas. E ele termina dizendo no versículo 8 que isso traz saúde para o seu corpo e vigor para os seus ossos. Agora, quando você não confia no Senhor, quando você não busca experienciar o Senhor e entender o que Ele está dizendo, o que Ele está falando naquela situação, mas você busca ser conduzido pelo seu próprio entendimento, seria o oposto do versículo 8. Ele fala que confiar no Senhor traz saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Então, conduzir segundo o que você acha, segundo a força dos seus braços, pode te levar a um local não saudável e onde os seus ossos se secam. A questão é que a ofensa, ela te leva por muitas vezes a um lugar de independência do Senhor.
a um lugar de arrogância. Nós vamos ver no episódio 3 dessa série a respeito de parceiros da ofensa. E nós vamos ver que a arrogância ela surge no tipo, não, eu resolvo essa situação. Eu fui ofendido, algo aconteceu e eu sei como resolver isso. Eu sei como conduzir isso, eu sou sábio aos meus próprios olhos. Eu estou me apoiando no meu próprio entendimento. Não, eu resolvo, eu não preciso de Deus para resolver isso. Eu pratico a justiça. Eu realizo a própria justiça. O problema é que quando você faz isso, você está rejeitando a vontade de Deus para a sua vida. Você está rejeitando os caminhos de Deus para a sua vida. O que Ele tem para você. Você está dizendo, não, eu sei o que é melhor para mim. Agora observe Tiago capítulo 1, versículo 20, ele vai dizer assim, a ira do homem não produz a justiça de Deus. A sua ira não produz a justiça de Deus. A justiça do homem não produz justiça de Deus. Versículo 21, ele vai dizer assim, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Observa que ele fala sobre você aceitar humildemente a palavra que foi implantada em vocês. Então você sabe o que a palavra diz a respeito, mas você fala, não Deus, quanto a isso eu resolvo. Cria uma independência de Deus. Você começa a seguir seus próprios caminhos. E aí então Tiago vai dizer assim, não, aceite humildemente a palavra. Se humilhe, como Pedro vai dizer na primeira carta, capítulo 5, ele diz, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Ou seja, humildemente reconheça a palavra diz e o que ela diz é melhor para a minha vida. Os caminhos de Deus são mais altos do que os meus. Os pensamentos de Deus são mais nobres que os meus. E eu reconheço isso. Humildade é diferente do que muitas pessoas pensam. Humildade é você reconhecer os caminhos de Deus são maiores, são mais nobres. O que Deus diz para a minha vida é melhor do que eu acho que é melhor para a minha vida. A justiça de Deus é infinitamente melhor do que a justiça que eu posso produzir com a minha própria mão. A ira do homem não produz justiça de Deus. Aceite humildemente. Humildemente se submeta a que o Espírito Santo te conduz. Deixe ele te conduzir em amor. Não seja conduzido segundo a sua própria ira. Isso não produz justiça de Deus. Agora eu gostaria de abrir um breve momento aqui para a gente discutir essas dois tipos de justiça, justiça do homem e justiça de Deus. E a partir disso nós vamos conduzir o final desse episódio. Eu gostaria que você abrisse em Romanos capítulo 3, nós vamos ler do versículo 20 ao 24. Ele diz assim, portanto, Paulo dizendo, capítulo 3, versículo 20, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, diante de Deus, baseando-se na obediência à lei. Não tem como você, pelo seu próprio esforço, pela sua obediência, pelo seu esforço de cumprir a lei, não tem como você ser declarado justo. Aí ele vai dizer, pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei vai mostrar que todos nós somos dependentes, nós necessitamos todos de um Salvador. Esse é o papel da lei. A lei vai te mostrar, você precisa de um Salvador. Sozinho você não consegue se salvar. Sozinho você não consegue conduzir a sua vida. A lei te mostra, te torna plenamente consciente da sua realidade sem Cristo. E aí então, o versículo seguinte ele vai dizer, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Então ele inicia falando sobre a justiça do homem. Impossível de você ser justificado sozinho, com seus esforços próprios. Aí ele fala, mas olha, agora surgiu uma nova justiça de Deus. Ela provém de Deus, não provém de você. Não é mérito seu, ela provém de Deus, é dom, é um presente de Deus. E ele diz que é independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. E de quem a lei e os profetas testemunham? De Cristo. Paulo está dizendo a respeito de Cristo aqui, que é a justiça de Deus. E ele vai dizer, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Aí ele fala, não há distinção, pois todos pecaram
e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos necessitamos de um Salvador. E nós não conseguiremos sozinho. Então surge uma justiça que provém de Deus, Jesus Cristo. E aqueles que creem em Jesus Cristo se tornam essa justiça de Deus. Observa que ele vai terminar dizendo, sendo justificados gratuitamente. Você não é justificado por esforço próprio. Você é justificado pela graça, pelo favor de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então observe, nós não conhecíamos justiça, mas Jesus, que não conhecia pecado, se fez pecado por nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 vai dizer, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Jesus se tornou pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Jesus não conhecia pecado, se tornou pecado, para que nós, que não conhecêssemos justiça, nos tornássemos justiça de Deus, fôssemos justificados em Cristo Jesus. Então observa que a justiça do homem é falha. Isaías, capítulo 64, versículo 6, vai dizer que todos os nossos próprios atos de justiça são como trapos. Todos os nossos atos próprios de justiça são como trapos imundos. Mas então, surge a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós nos tornamos justiça de Deus através da obra redentora de Cristo Jesus. Aí Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2 vai dizer, portanto agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque agora eu já não estou mais caminhando segundo a lei. Eu já não estou sob a condenação da lei. Ele vai dizer porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós somos libertos da lei do pecado e da morte pela lei do Espírito da vida. Não há mais condenação para mim e você. Toda condenação ela foi levada por Cristo Jesus. Ele sofreu, ele se tornou maldição em nosso lugar, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. A lei do Espírito da vida te livra da lei do pecado e da morte. Agora, voltemos então à falta de perdão. Por que eu fiz todo esse contexto? Porque a falta de perdão, ela gera morte. A falta de perdão não gera vida. A falta de perdão gera morte. A falta de perdão, ela não está caminhando segundo o Espírito, segundo a lei do Espírito da vida. A falta de perdão, ela está caminhando segundo a lei do pecado e da morte. Agora, nós vamos trabalhar bastante em cima do capítulo 5 de Gálatas, vamos ler vários versículos desse capítulo. Gálatas, capítulo 5, vamos iniciar do versículo 1. Observe que o contexto aqui é Paulo falando para a igreja dos Gálatas, que receberam a Cristo Jesus, foram justificados por Cristo Jesus, são novas criaturas, e aí então eles começam a querer retornar para a lei para ser justificados. Eles começam a querer voltar às práticas de circuncisão, por exemplo, um exemplo que Paulo cita, para serem justificados. Aí Paulo diz, mas vocês estão querendo retornar a algo que Jesus te libertou? Versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo te libertou para você ser verdadeiramente livre. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente em jugo de escravidão. Uma vez que Cristo te libertou e você é livre, permaneça firme. Não se deixe submeter novamente sobre um jugo de escravidão. Não retorne a uma escravidão. Não retorne a uma lei de pecado e da morte. Versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Essa palavra ocasião seria start point, seria um ponto inicial. Olha, não usem da sua liberdade como um estalar para dar ocasião à carne. Bom, já que eu sou liberto, então vamos iniciar então a obra da carne. Vamos iniciar a vontade da carne.
Ele diz, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Que é muito interessante isso. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Observa que Paulo, ele fala que servir uns aos outros mediante o amor não é seguir vontade da carne, mas é seguir vontade do Espírito. Servir uns aos outros é você andar no Espírito e não segundo uma vontade egoísta da carne. Aí ele continua no versículo 14. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 15. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros como animais, um comportamento animal, cuidado para se não destruírem mutuamente. A questão é que quando você abraça a ofensa, quando você tem um desejo de fazer a sua própria justiça, né? Não, aconteceu alguma coisa comigo, Deus, eu resolvo. Eu pratico a justiça. Quando você pensa assim, não, fulano não merece amor, porque ele me ofendeu. Fulano não merece favor, não merece graça, ele merece punição na vida dele. Eu não estou dizendo a respeito de atos errados que foram cometidos contra você, que por algumas vezes são atos que, segundo a lei dos homens, são punidas. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo a respeito de uma posição do seu coração em olhar para a pessoa e achar que ela é digna de punição e que ela não merece favor. É isso que eu estou dizendo. É sobre você falar, eu realizo a justiça aqui. Essa pessoa não merece nunca favor. Ela não merece graça, ela não merece ser amada, porque ela me feriu. Então ela merece só punição. O que eu estou fazendo aí? Eu estou escolhendo retornar a uma vida de escravidão. Eu estou escolhendo aí me subjugar à servidão. Servidão de quem? Da carne. Vamos ler a Bíblia? Romanos capítulo 8, versículo 12, vai dizer assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Observe o que Paulo está dizendo aí. Está dizendo que se você vive sujeito à carne, se você vive segundo a vontade da carne, você está entrando em dívida com ela. E se você está em dívida com a carne, você se torna um servo dela. Você está se subjugando novamente em escravidão. Então, pera. Cristo vem, te liberta. E aí você, então, permite que a falta de perdão te torne um escravo novamente. Não, Mateus, não é isso não. É isso sim. Você pega da liberdade que Cristo te conquistou, em vez de você viver da liberdade, você permite que o rancor, a falta de perdão, a mágoa te tornem novamente um escravo da carne. Você se sujeita novamente à escravidão. Você se torna um escravo. Cristo te libertou, você pega essa liberdade e fala, eu escolho fazer a minha própria justiça. A questão é que quando você resolve fazer a sua própria justiça, você então se afasta da justiça de Deus. Porque você fala, não, eu não preciso dela, eu faço a minha própria. Eu faço a minha própria. Mateus, então o que eu faço? Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele vai dizer assim, por isso digo, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Como é que você faz para não satisfazer o desejo da sua carne? Por esforço? Pela força do seu braço? Não, é vivendo pelo Espírito. Se você alimenta o seu espírito, se você fortifica o seu homem interior e anda segundo o Espírito, vive segundo o Espírito, você não satisfaz desejos da carne. Versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro. A sua carne vai estar em conflito com o seu Espírito. A sua carne fala, não, odeie o seu irmão. Não, ele te feriu. Puna ele, faça a justiça dos seus braços. E o Espírito fala, não, viva segundo a liberdade que Cristo conquistou. Não, não pratique a sua própria justiça. Se mantenha na justiça de Deus. Se submeta à palavra de Deus. Faça o que a palavra de Deus diz. Versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Em outras versões, sigamos também a direção do Espírito.
Keep in the step, mantenha os passos do Espírito. Não adianta eu e você sermos novas criaturas, vivos no Espírito, mas vivemos segundo o velho homem. Não, você vive no Espírito e Paulo diz, ande também no Espírito, siga os passos do Espírito, ande segundo a sua nova natureza, que é guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai guiar o seu espírito. Ele vai trazer instruções para o seu espírito, ainda que a sua mente não entenda inicialmente. Ainda que a sua mente lute, desconheça, sua alma grite. Você fala, não, eu reconheço o que a palavra de Deus diz, eu sei que ela é o melhor para mim. Eu vivo não segundo as emoções. Eu não vivo segundo uma sede de justiça própria. Não, ela é trapo de imundícia. Eu não posso viver pela minha própria justiça. Segundo ela, eu sou condenado. Eu vivo segundo a justiça de Deus. De Deus. Lembre-se, a fé opera em um andar no Espírito e não em um andar na carne. A fé, ela não anda segundo a carne. A fé, ela opera pelo Espírito. Gálatas 5:5. É mediante o Espírito que aguardamos pela fé. É com o coração que o homem crê para a justiça. Em outros versículos. Nisso nós percebemos que uma vida com falta de perdão não é uma vida de fé. Se você está escolhendo uma vida com falta de perdão, você não está vivendo uma vida de fé. E nós somos convidados para viver por fé. Você não está vivendo uma vida de fé se você escolhe viver uma vida de falta de perdão. Tanto que no episódio 1, lá em Lucas 17, quando Jesus diz assim, olha, se o irmão pecar contra você 7 vezes no dia, perdoa 7. Os discípulos viram e dizem, Jesus, aumenta-nos a fé. É uma ação de fé. É uma movimentação de fé. No Espírito. No Espírito. Aceite a vontade de Deus, aceite os caminhos de Deus, eles são melhores que os nossos. Exponha o seu coração a Deus. Deixe que o amor de Deus inunda você. Perceba que quando você fica cultivando rancor, ódio, você está impedindo que o amor de Deus te inunde. Você está impedindo de ser um próprio canal para o fluir do amor de Deus. Não, eu mantenho ódio no meu coração, eu mantenho rancor, falta de perdão. Você não está sendo um canal do amor de Deus. Se exponha o seu coração a Deus. Ele tem cura para suas feridas, cura para sua alma. Se você puder, repita comigo. Pai, eu enxergo o quanto eu fui perdoado pelo Senhor. Pai, eu enxergo o quanto eu fui perdoado pelo Senhor. Eu recebi favor imerecido. Eu recebi graça. E eu quero derramar favor. Percebe? Então você tenha consciência de quanto Deus te amou. De quanto você foi perdoado por Ele. De quanto você recebeu favor de Deus. E aí então fala, eu recebi favor, eu quero derramar favor. Eu quero derramar favor a todos, porque eu era o principal dos pecadores. E eu recebi favor. Eu recebi graça. Eu coloco meu coração como um canal disponível. Eu libero a minha vida para que seja um canal de amor. Eu libero a pessoa que me fez mal. Eu libero ela para prosperar. Eu abençoo a vida dela. Lembra da atividade que eu coloquei para vocês no primeiro episódio, de vocês abençoarem aquelas pessoas, declarar bênção sobre ela? Pois é, eu libero essas pessoas para prosperar. Eu não permito que a ofensa impeça que o amor de Deus flua através de mim. Porque a ofensa faz isso. A ofensa, ela endurece o nosso coração. Ela endurece o nosso coração, ela impede com que nós nos tornemos canais de amor. Olha o que Gálatas capítulo 5, versículo 6 vai dizer. Porque em Jesus Cristo nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas sim a fé que opera pelo amor. O que tem valor? A fé
que opera pelo amor. Qual que é o caminho para a operação efetiva da fé? O amor. Vamos interpretar esse versículo. Ele vai dizer assim, que nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor. Essa palavra no grego é skouo, que é poder, eficiência, utilidade. A circuncisão. E nem a incircuncisão tem poder algum. Tem utilidade, tem eficiência para fazer algo. Agora, a fé que opera, e essa palavra opera é energeu no grego. É uma fé que se torna ativa. Uma fé que trabalha efetivamente, que se torna poderosa pelo amor. Isso sim tem valor. Isso sim tem poder. A fé que é energizada pelo amor. Isso sim tem poder. Então a sua fé, ela opera pelo amor. O amor é o caminho para uma operação efetiva da sua fé. A falta de perdão, ela trabalha com lentes. Para a gente fechar, a gente vai falar sobre as lentes. E o que essa lente da falta de perdão e da ofensa faz? A primeira coisa que essa lente faz é distorcer o caráter de Deus. A lente da ofensa, ela distorce o caráter de Deus. E te faz, por muitas vezes, questionar o caráter de Deus. Do tipo, será que Deus realmente é bom? Será que Deus realmente me ama? Você está usando lentes da ofensa para interpretar. E a partir dessas lentes você limita você mesmo de receber o amor de Deus. Nesse questionamento você se limita em receber o amor de Deus. Você se endurece. Agora, a segunda coisa que a lente da ofensa faz é fazer você perder sensibilidade espiritual. Sensibilidade da realidade das coisas. Você deixa de perceber algumas coisas. Por exemplo, você deixa de perceber o quanto você precisa da graça de Deus. Porque você, como eu disse no início do episódio, a ofensa vai te conduzir para um desejo desenfreado, descontrolado, às cegas por praticar justiça. Do tipo, essa pessoa precisa ser punida. Essa pessoa precisa ser punida. Ela errou. E você perde a sensibilidade do quanto você também erra. Do quanto você é um cara que necessita, uma pessoa que necessita da graça de Deus todos os dias. Ela te tira a sensibilidade. Ela meio que fecha os seus olhos. São lentes que tampam os seus olhos para o que a graça de Deus fez na sua vida. Então você para de perceber isso e começa a querer que o outro não viva isso. Para fechar, nós vamos ao exemplo de Caim. Observa que Caim e Abel, eles foram ensinados pelos seus pais que o sacrifício correto a se fazer era um sacrifício de animais. Não era um sacrifício com frutos da terra. Aí Caim vem e dá frutos da terra. Aí Deus fala, não Caim, mas esse não é o sacrifício que agrada. Esse não é o sacrifício correto. Em vez de Caim lá trocar o sacrifício, ele já tinha aprendido com os pais dele a forma correta de agir. Mas não, o que ele faz? Ele abraça a ofensa. As lentes da ofensa distorcem a realidade dele. E a partir desse momento, então, ele perde noção, sensibilidade das coisas espirituais. E ele vai lá e pratica a própria justiça. Ele mata o seu irmão. Ele ficou cego pelas lentes da ofensa. Cuidado com a ofensa. Ela distorce a sua visão, os seus olhos. Ela deixa de fazer você perceber o quanto você necessita da graça de Deus. Para a gente fechar, 3 pontos. Se eleve no Espírito. Não ande segundo suas emoções. Se eleve no Espírito até a realidade da sua nova criação. Seja uma pessoa redentora. Se eleve no Espírito até a realidade da sua redenção. Viva segundo o que Cristo conquistou. Se posicione corretamente. Posicione o seu coração corretamente. Seja um canal por amor de Deus. Deus, eu quero ser um canal do amor de Deus para as pessoas. Eu quero derramar o seu amor. Eu recebi amor e eu quero derramar amor. Eu não quero fazer minha própria justiça, mas eu quero a sua justiça, a justiça de Cristo. Eu vivo segundo ela. E eu quero receber esse amor e manifestar esse amor. Amém. Se você puder abaixar a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Pai, nós te agradecemos porque ela é a verdade. E nós sabemos que
os teus caminhos são mais altos que os nossos, teus pensamentos são mais nobres que os nossos. Nós te agradecemos, Pai, pela justiça que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Nós nos tornamos justiça do Senhor em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque a nossa própria justiça é como trapos. Nós somos totalmente dependentes da obra redentora de Cristo. Nós te agradecemos por essa obra, Pai. Nós te agradecemos que nós somos justificados em Cristo Jesus. E nós queremos também, Pai, ser pessoas redentoras. Queremos ser canais, verdadeiros canais do Teu amor, Pai. Nós não queremos manter o nosso coração endurecido, mas nós queremos que nosso coração dele flua amor. Que o Teu amor, Pai, a ágape, venha fluir do nosso coração. Que nós sejamos canais para amar, para derramar favor, derramar graça. Pai, que os nossos olhos sejam abertos. Que toda lente da ofensa seja quebrada no nome de Jesus. Que todo desejo de justiça própria venha a ser exposto agora no nome de Jesus. Que nós venhamos, Pai, ir para o arrependimento. Ou seja, assumir a mente de Cristo. Reconhecer que não é segundo o nosso caminho, não é segundo os nossos próprios esforços que nós fazemos o que é certo, mas nós obedecemos e seguimos a Sua palavra. Nós, Pai, nos arrependemos de tentar praticar uma própria justiça. Nós nos arrependemos, Pai, nós deixamos, nos humilhamos sob a Sua palavra. E reconhecemos, Pai, que os Teus caminhos são os corretos. E queremos viver, Pai, segundo a justiça Tua, um presente, um dom Seu, um favor Seu, Pai. No nome de Jesus, nós abrimos e expomos os nossos corações para sermos curados pelo Senhor. Que os nossos olhos sejam abertos, que nós vamos nos posicionar corretamente e vivamos da liberdade que Cristo nos libertou. No nome de Jesus. Amém, amém.